Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente, juntos, para falarmos mais um pouquinho sobre compras governamentais ou compras públicas. E para aqueles que vivem esse mundo das licitações, para aqueles que têm interesse em conhecer o mundo das licitações, que é as compras públicas, nós vamos hoje dar uma dica muito bacana. Nós temos muito material aí na internet, vocês podem nos seguir aí nas redes sociais. Tem diversas dicas boas e hoje mais uma. É o seguinte, nós vamos falar hoje do exequível e o inexequível. São duas palavras um pouco difíceis, meio estranha, mas nós vamos explicar como e quando essas duas palavras são usadas no mundo das licitações ou no momento em que há uma sessão de compras públicas, ok? Então vamos lá. Eu sou Adilson Geltner, tenho ensinado, gravado vídeos aqui e dado dicas para aqueles empresários que têm interesse em aprender mais desse mundo das compras públicas. E aqueles que não participam ainda, não vendem para o governo, têm interesse em vender, ou para aqueles que já vendem, já participam, mas sentem dificuldades em alguns momentos, falta ainda conhecimento nessa área. E nós falamos também para profissionais, que fazem essa ponte entre a empresa, ou seja, entre o vendedor e o comprador. Esses profissionais são chamados de analistas de licitação, ok? Então vamos lá. Esse mundo da licitação tem muitos amadores e por vezes, se você tiver curiosidade em ver na prática como funciona, fica atento aí a publicações da prefeitura da sua cidade ou da Câmara Municipal e descobre aí qual é o dia que tem uma sessão de compras, geralmente um pregão presencial. E vai lá, assiste, você pode assistir. Só chega, se apresenta, leva um documento para se identificar e diz que quer assistir. Você vai perceber, mesmo sendo alguém totalmente leigo, que falta conhecimento para a maioria dos empresários, das pessoas que estão ali participando daquele processo de compra. Eu falo falta conhecimento porque é o seguinte, esse é um processo, tem orientação, ele precisa seguir etapas, ele tem todo um ritual e isso está previsto em lei. Quando nós falamos do pregão presencial ou eletrônico, é a 10.520 que dá todas as regras, as normas. Quando nós falamos daquelas modalidades clássicas, a lei é a 8.666, ok? Então é o seguinte, no pregão presencial, que você tem aí a oportunidade, de assistir aí na sua cidade mesmo, eu tenho
frequentado, né, assistido, participado muito dessas sessões, e por vezes a gente vê que uma determinada empresa, lá no momento das propostas, levanta um questionamento e diz o seguinte: olha, o preço da empresa tal, ou seja, do concorrente dele ali naquele momento, ele diz que é inexequível. E agora? O que fazer? A lei, ela traz as regras para sanar essa dúvida ou para desclassificar. A lei, ela regula esse momento para não ficar apenas a palavra de um contra o outro. Então, vamos lá. Quando é que o preço ele é inexequível? A lei 8666, no seu artigo 48, a partir do primeiro parágrafo, ela traz luz para esse detalhe. A instrução normativa número 5 trata desse assunto. Quando é que o preço é inexequível ou não? O que a lei diz? O preço, o valor da proposta, ela nunca pode ser um valor que não cubra os custos. Quando uma das propostas de uma das empresas participantes, ela estiver muito inferior às outras propostas, há indício de que aquela proposta é inexequível. Como tirar então a dúvida, saber se realmente é exequível ou não? Uma das formas de descobrir é a seguinte: é analisar a planilha de custo, ok? Mas vamos lá. Nós sabemos, todos os cidadãos, empresários então, né, analistas de licitação, pregoeiros, todos nós sabemos que existe um valor para cada produto ou serviço que é um valor praticável. Porém, esse valor, ele nunca é o mesmo, 100% igual. Nós percebemos aí nas ofertas, né, de diversas empresas, inclusive nas internet, né, como o mesmo produto, ele está em uma empresa, em uma loja, ele está em um preço e em outra está em outro preço. Por que que isso acontece? É porque é o seguinte: existe o valor de compra, né, o valor do fabricante, né? E ainda tem um detalhe: o fabricante, dependendo da quantidade que ele vende para uma empresa, ele vende em um valor, e para outra empresa, quando a quantidade é muito lá em cima ou muito cá embaixo, tem diferença. Se é vendido à vista ou pagamento antecipado, ou se é vendido com 8 dias ou com 30 e 60, o valor também é diferente. Então, primeiro tem esse detalhe. Segundo detalhe, cada empresa, ela tem os seus custos fixos e os variáveis depende de uma empresa para outra. Se uma empresa está localizada em um bairro onde o aluguel, por exemplo, é um preço, né? É um bairro mais, vamos colocar mais simples, né?
E a outra empresa está localizada no centro da cidade, numa esquina, onde o valor do aluguel é mais caro. Estou falando de empresas que vendem o mesmo produto. Uma está localizada num espaço físico de 200 metros quadrados, a outra está ocupando um espaço físico de 400 metros quadrados. É possível, dentro de uma lógica, que essa de 400 metros quadrados, ela pague um aluguel maior e, consequentemente, gaste mais energia, mais funcionários. Então, os custos, eles também diferenciam por esses quesitos. E na hora de vender, obviamente, quando você calcula os seus custos e então precifica o seu produto, uma empresa tem um valor, outra empresa tem outro. Mas a regra diz que esses preços, embora diferentes, não tem uma diferença muito grande, né? Vamos dizer assim, um preço está cá embaixo, o outro está lá em cima, os dois extremos, né? Elas diferem, mas não com tanta expressão, vamos dizer assim, né? Falando nisso, vou chamar a atenção aqui para um detalhe que, segundo os órgãos que trabalham, né, e controlam, né, essa questão do mundo empresarial, eles falam que um dos critérios ou um dos culpados, né, para o fechamento, a falência de empresas, é não saber precificar. Por quê? Porque colocar preço num produto não é coisa muito fácil, muito simples. Exige contas e todo um cálculo que você precisa saber qual é o ponto de equilíbrio. X valor, você vai estar empatando. Dali para cima, você começa a faturar. Então você investe o seu capital, você quer lucrar quantos por cento ao mês ou ao ano? Isso depende de cada empresário. Mas nós estamos falando dessa situação específica para que você entenda que lá, na hora das propostas, numa sessão de compra, né, onde está lá o poder público comprando e o setor privado vendendo, então é possível, eu já vi muitos casos, que uma empresa se levanta e diz, olha, o preço do meu concorrente é inexequível. Nesse momento, como que o pregoeiro, estou falando de um pregão presencial, como que ele vai resolver essa situação? É o seguinte, nós sabemos que o mercado, ele tem um preço praticável. E o setor público, ele não sabe o preço de tudo. Então, todas as vezes que ele vai fazer uma compra, primeiro ele faz orçamentos, ele faz cotações, no mínimo 3. Para que isso? Para que ele saiba qual é o preço que está sendo praticado no mercado e na hora então que chegarem as propostas, ele pode avaliar se aquelas propostas que chegaram estão dentro de uma normalidade. E aí acontece o seguinte, na etapa de planejamento, né, ele faz essa coleta de amostras, orçamentos, e quando são modalidades da 866, as classes, como por exemplo, uma carta convite, né, esse preço, ele sai lá no edital. Quando é num pregão presencial, lá no edital, costuma também sair.
Às vezes não, mas você pode pedir vistas ao processo e saber qual é o preço, mais ou menos ali, que esse órgão está disposto a pagar por aquele produto. Agora, se for um pregão eletrônico, aí não, aí é sigiloso, o valor nunca vai estar lá. Mas você pode, depois que terminar, pedir ao pregoeiro que forneça essa informação. E você tem como saber se o preço do vencedor foi um preço exequível ou não. E se você entender que não, você pode pedir a desclassificação, fazer a denúncia, mas precisa provar que você tem razão. E o acusado, a empresa que está sendo acusada de não estar com um preço exequível, a lei também garante a ela o direito de defesa, ok? Então vamos lá, é o seguinte, vamos imaginar que lá num pregão presencial, vamos imaginar que aí a prefeitura da sua cidade ou de uma cidade vizinha, uma que você esteja aí participando do pregão presencial. E aí, de repente, tem lá 10 empresas e o preço médio, vamos fazer aqui uma hipótese, uma comparação. Vamos imaginar que um valor lá de um produto fica ali mais ou menos R$1.000. Então, uma empresa está com uma proposta de 990, outra empresa com uma proposta de 1.000, outra empresa com uma proposta de 1.010, 1.020, mas tem uma empresa que tem uma proposta de 600, exemplo, E aí alguém, opa, espera aí, esse preço aí é inexequível, ou seja, é impraticável, ele não está dentro da normalidade, da lógica, do preço praticado no momento. Aí são dois interessados, O concorrente, que não quer perder por uma proposta que não está dentro da normalidade, e o poder público também tem interesse em comprar segundo a orientação da lei, que diz o seguinte: nenhuma proposta pode ser aceita com preços, com valores inexequíveis ou simbólicos. Por que isso? Porque é o seguinte, vamos imaginar que essa empresa fez lá os cálculos errados e agora ela vence esse processo. Só que lá na frente ela não vai conseguir entregar, fazer a obra ou entregar aqueles produtos que o poder público precisa. Aí o que vai acontecer? Ela não vai entregar, o comprador vai ficar sem o produto e ainda a empresa que errou ainda vai sofrer uma penalidade. Então não há interesse. O interesse é que o processo seja dentro da normalidade, que ganhe aquele que tem uma proposta exequível e que todo mundo fique ali satisfeito, tanto o vendedor quanto o comprador. Agora o detalhe, o analista de licitação, ele não tem essa obrigação de conhecer os custos, mas o empresário sim. Então você, analista, quando for para uma licitação,
você tem que sentar com o empresário e ver com ele se a planilha, inclusive essa planilha, o edital traz modelo dela, porque ela é uma forma tanto para a defesa quanto para a acusação. Então, a empresa que acusa a outra de estar praticando um preço inexequível, uma forma dela provar isso é com a planilha, onde tem ali todos os custos. E a empresa que está sendo acusada também de praticar o preço inexequível, também pode, deve se defender usando uma planilha, como outros argumentos e documentos que ele tiver. Mas o detalhe é que o empresário precisa conhecer os seus números. E se não conhecer, por favor, tenha humildade, né? Contrate aí um contador e peça ajuda a ele para confeccionar esses preços, né? Preencher essa planilha. Se for uma obra, né? Sente com o engenheiro e faça isso aí direitinho para que você consiga vender, mas vender com lucro e não sofrer nenhum tipo de penalidade e não precisar também lá na frente não ter condições de entregar, né, aquela obra ou aquele produto que você vendeu. Agora veja só, uma das formas, né, de perceber, de comprovar se o valor da proposta ali é exequível ou não, é a planilha. Uma outra forma é a seguinte: a lei diz o seguinte, ó. Lembra daquele valor que eu disse que o órgão comprador fez uma cotação e publicou esse valor lá no edital? Ou se ela não publicou, mas ela tem lá dentro do processo e você pode pedir vista e saber qual é esse valor? Pois bem, esse valor, ele é um valor que ele vai servir de referência para poder tirar essa dúvida se é exequível ou não. Então pega-se lá aquele valor, o valor de cotação, divide aquele valor por 2 e aí você tem ali um valor. Vamos imaginar que lá seja o valor de 1.000. Aí você divide por 2, você tem um valor de 500. Aí você pega todas as empresas que a sua proposta estão acima de 500. Vamos imaginar que tenha lá 10 empresas. E aí nós temos lá 4 empresas que estão abaixo de 500. Essas você não pega, mas olha, não desclassifica. É só para fazer esse cálculo, para apurar essa questão de ser exequível ou não. Então você pega ali 6 empresas, aí uma está com 550, outra está com 600, outra está com 700, outra está com 800. Tá, você soma tudo isso, divide por 6, então faz uma média. Então aquele valor ali é o valor que é uma linha divisória. Agora você vai pegar, tem uma outra situação que é a seguinte: você vai pegar aquele valor inteiro, né? E você vai comparar, vamos supor que o valor de 1.000, o órgão fez a cotação, você vai pegar aquele valor, vai subtrair dele 30%. Então você vai usar 70% daquele valor. Então esse valor, ou aquele valor médio das empresas que tinham um valor acima da metade, né, dos 50%, o valor que foi menor, esse valor que é o valor que vai servir de base, vai servir ali de limite, né, de linha, para saber se
o valor do concorrente é exequível ou não. Agora, um detalhe, não é o final. Se realmente nos cálculos, nesse método, ficar ali comprovado que o valor é inexequível, ainda assim a lei garante a essa empresa de provar que o valor é exequível. Então ela tem o direito de defesa e se ela conseguir provar que o valor dela é exequível, então ela não pode ser desclassificada. Se ela não provar, então ela vai ser desclassificada. Agora, veja só, tem um detalhe que é o seguinte: o que a lei veda? A lei veda preços que não cubram os custos e preço que esteja acima daquele praticado no mercado, né? O exemplo, o valor é 1.000. Então, quem estiver vendendo por 1.500, por 2.000, ele vai ser desclassificado. Mas se o valor praticado no mercado é 1.000, parece alguém lá vendendo por 500, ele também vai ser desclassificado. Agora, tem um detalhe. Às vezes, é possível que o empresário ganhe com uma proposta bem diferente, bem inferior do que os seus concorrentes. Quando isso pode acontecer? Olha, lembra que nós falamos da questão da precificação, da margem de lucro, né? Pois bem, vamos imaginar que uma empresa seja iniciante nesse mundo, né, das licitações e que ela precisa agora fazer sua propaganda. Ela precisa ganhar espaço, ela precisa ter alguns laudos, né, de que ela realmente entrega, que ela é uma empresa idônea e etc. Então, o que ela faz? Ela corta todos os seus lucros apenas com esse interesse de fazer nome, né? É o seu marketing. Ela pode fazer isso? Pode. A empresa pode trabalhar a custo zero? Pode. Se ela entender que para aquele momento específico é interessante, ela pode. Claro, obviamente, que ela vai ser questionada, ela vai poder abrir a sua planilha, provar que o preço que ela está praticando cobre os custos, né? Valor de nota fiscal, valor das suas despesas, dos seus impostos, estão tudo embutido ali, que ela apenas abriu mão da sua margem de lucro, porque ela achou interessante para aquele momento usar esse valor que seria o lucro como o seu marketing. Então é perfeitamente possível que apareça uma situação dessa, tá? Detalhe é que se você achar que o preço do seu concorrente é inexequível e você questionar e pedir a desclassificação, entrar com recurso contra essa empresa, é importante que você saiba que você precisa fundamentar, você precisa provar que você tem razão. Então é importante que você tenha a sua planilha bem feitinha aí, para que ela sirva para você fazer a sua denúncia, né? Pedir ali a desclassificação do seu concorrente e que, se você for o acusado, o denunciado, você também saiba usar a sua planilha para se defender, porque o direito de defesa ele é assegurado pela Constituição. Só um detalhe: quando acontecer esse tipo de argumentação dentro de uma sessão, o que o pregoeiro tem que fazer?
para-se a sessão, abre-se uma diligência, faz todo o processo investigativo, né, para apurar se realmente há ali um valor inexequível ou não. E depois de todo esse processo de direito, né, de defesa, de análise de planilha, de toda a documentação apresentada, né, tanto no recurso quanto na defesa, depois de todas essas dúvidas sanadas, então aí sim é que se desclassifica uma empresa por estar praticando preço inexequível ou não. Lembrando que não é um processo fácil desclassificar uma empresa por praticar preços mais baixos, ok? A regra é essa, que não pode praticar um preço que não cubra os custos. Cobrindo os custos do lucro para frente, a empresa está livre para praticar o preço que ela quiser, no momento que ela quiser. Então você que tem interesse em participar desse mundo das licitações e principalmente nos pregões, aonde o critério de vencer ou não é o menor preço, então que você conheça bem essa técnica de precificar, né, e de como argumentar lá no momento de pedir a desclassificação de um concorrente, ok? Essa é uma dica que é importante, porque a gente vê muito isso, principalmente em pregão presencial, e alguém diz lá, o preço dessa empresa é inexequível, mas fica só nisso. Por quê? Porque a empresa realmente está com um preço melhor do que a dele, mas ele não tem esse preparo, todo o conhecimento para fazer uma argumentação, entrar com recurso, pedir a desclassificação de acordo com a lei. Então ele fica só neste questionamento e não tem o resultado necessário. E às vezes, né, realmente o preço é inexequível. E seria interessante, né, se houvesse ali uma argumentação fundamentada, que seria bom para você não perder, né, por um preço praticado fora da regra, e muito melhor para a administração e bom também para essa empresa que não fez os cálculos corretos e vai vender e lá na frente não vai conseguir entregar a obra ou entregar a mercadoria, ainda vai ser penalizada e o setor público, o órgão que está comprando, vai ficar também prejudicado porque não vai receber aquele produto ou aquela obra. Então esse é um detalhe interessante que é bom prestar atenção nele e nós estamos aqui para dar essa ajuda, essa dica que a gente entende ser muito interessante. Se você gostou desse assunto, nos siga nas redes sociais, deixe sua pergunta, sua dúvida, o seu questionamento e vamos juntos aprender cada dia mais e ganhar dinheiro de forma lícita, honesta e ainda ajudar o nosso município, o nosso estado, nosso país. Grande abraço, estamos juntos, boas vendas!